Boa noite, meus irmãos. Na semana passada, nós, estudando a passagem de Efésios, na sequência que temos vindo, nós começamos a trabalhar com uma passagem que é uma oração. Vale a pena nós relembrarmos um pouquinho daquilo que contemplamos na semana passada, porque eu diria é a base daquilo que falamos hoje e em parte daquilo que falaremos no próximo domingo. Nós aprendemos 3 lições acerca de oração na semana passada, dentro dessa introdução e proposta de orar que o apóstolo Paulo vai fazer ali a partir do versículo 14 do capítulo 3. E nós focalizamos em primeiro lugar que, por princípio, a oração do apóstolo era uma oração reativa. Com isso quis dizer, ele baseava a sua oração naquilo que ele tinha de revelação de Deus. E vocês foram desafiados, então, a aprenderem a orar em função da leitura e dos estudos das Escrituras. Aquilo que você aprende, aquilo que Deus compartilha, aquilo que Deus comunica para você, que seja essa a base que o leve a orar de acordo com aquilo que está aprendendo. Em segundo lugar, falamos sobre as formas, as posições de orar. Aqui o apóstolo Paulo focaliza a ideia de estar de joelhos. E vimos que estar de joelhos não é a única maneira e nem a principal maneira nas Escrituras de alguém orar. Entretanto, essa prática e essa forma de orar, e toda oração deve ter essa marca, tem uma posição de reconhecimento que está diante de alguém que é maior do que você. Você está diante do Deus, do verdadeiro Deus, do soberano Deus, e cabe aqui nós orarmos numa condição, num reconhecimento de que nós estamos diante daquele que é maior, diante daquele que nós devemos nos submeter. E em terceiro lugar, nós vimos a oração é voltada para o Pai, o Todo-Poderoso e Dono de todas as riquezas. Vejam, nós não estamos nos aproximando de um Deus inacessível e nem estamos nos aproximando de alguém que não quer o nosso bem. As Escrituras vão focalizar claramente que o nosso Deus é generoso, é bondoso, é gracioso, é rico em graça e em amor. Ele nos permite chamá-lo de Pai e é nessa condição que nós nos aproximamos dele. Temos liberdade de aproximar diante de um Deus generoso, rico em graça e em bondade. Agora, isso não é a mesma coisa que muitas pessoas praticam por aí. Por exemplo, diante disso, tratar Deus com uma intimidade, eu diria uma suposta intimidade. Há um pregador que compartilhou que ele estava no banheiro fazendo a sua barba quando o Senhor Jesus apareceu para ele pessoalmente. E ele falou para o Senhor Jesus, senta aí. E ele continuou fazendo a barba. Que suposta intimidade é essa? Não tem como nós comparecermos perante o Senhor Jesus Cristo e não percebermos a sua glória e nós não nos prostrarmos. Além de orações em que manifestam uma suposta intimidade com Deus, muitos outros vão manifestar uma suposta autoridade com Deus. Como se tivessem poder de dizer para Deus, pelo menos conhecimento e sabedoria para dizer o que Deus tem que fazer. E aí dar uma ordem para Deus, reivindicar de Deus que Ele faça alguma coisa. Não, isso não é a mesma coisa. Ter acesso a um Deus bondoso e gracioso, rico em todas as coisas, não significa aqui que me dá o direito e a condição de ser eu quem vou determinar para Deus o que Ele tem que fazer. Nós não precisamos ter dúvidas sobre a sua bondade e sua acolhida, mas não vamos confundir essas coisas. Vejam, os filhos de Deus têm acesso a Deus e têm a promessa de serem recebidos conforme o seu amor e extrema bondade. Agora, não entenda isso além do que isso significa. Uma passagem que tem sido violentada continuamente das Escrituras acerca da oração é a passagem que diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei.
As pessoas pegam essa passagem fora do seu contexto, fora do seu ambiente, e acabam entendendo que uma passagem como essa é como um cheque em branco por Deus, dizendo o seguinte: agora você preenche o que você quer aí. Mas é uma leitura do texto sem compreendê-lo em todo o seu contexto. Qual é o recado que ele está dando aqui? Porque se fosse um cheque em branco, então o que Tiago queria dizer quando ele diz: quando pedem, não recebem? Efetivamente, há muita oração que não vai ser atendida. Então, como é que fica isso? Tudo quanto pedirdes em meu nome, vocês vão receber. Tiago explica que nem toda oração e nem todos os pedidos que nós fazemos serão concedidos, porque ele diz o quê? Quando pedem, pedem por motivos errados, pedem para gastar nos seus prazeres. A oração não presta ou não se presta para qualquer tipo de pedido. Há pedidos que são errados. Há pedidos que são egoístas, são interesseiros, estão pensando no seu bem-estar próprio. Então, quando ele diz que nós podemos pedir e vai ser dado, não significa que ele vai dar qualquer coisa que nós queremos. Assim, o que eu quero passar para vocês é que a oração que nós temos que fazer para Deus é uma oração que esteja alinhada com a vontade de Deus. Uma oração que foca os aspectos relacionados com as intenções de Deus. Quando a minha oração, a sua oração, está alinhada com a perspectiva de Deus, então essa oração, sim, essa oração Deus quer atender. Quando não, Ele não vai atender. Então, meus irmãos, quando chega no final do capítulo 3 de Efésios, Paulo faz essa oração, e na semana passada nós falamos sobre algumas preliminares que devem reger essa questão de oração. O que eu quero apresentar para vocês nessa noite são alguns focos que nós devemos ter na nossa oração. E eu diria, olhando para a intenção do apóstolo, quando ele faz a oração que se segue aqui, nós podemos aprender qual é o material, qual é o pedido, qual é a intenção que nós devemos ter com a nossa oração, qual é o foco que nós devemos ter com a nossa oração. Então veja, eu quero chamar a sua atenção aqui para 5 focos. O primeiro foco que eu quero colocar com vocês aqui é um foco no fortalecimento pessoal. Veja o que ele diz aqui no versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Ele faz um pedido de oração aqui, e nesse pedido de oração, ele usa um verbo e um substantivo que descrevem o que ele está pedindo. Ele está pedindo pelaquela igreja aos Efésios, eu diria, eu devo fazer essa oração que envolve vocês, e cada um de nós aqui deve fazer essa oração visando toda essa comunidade. Orar pelo quê? Para que Deus fortaleça com poder. Ainda que essas duas ideias, fortalecer e poder, tenham algum nível de ser sinônimo, essas duas palavras elas têm peculiaridades. Enquanto a palavra fortalecer tem a ideia de fortalecer, de crescer firme, a palavra poder aqui ela tem a ideia de capacidade ou capacitação, de habilidade. Então, veja, ele não está falando aqui simplesmente de você ter poder. Eu creio que o mundo evangélico, de uma maneira muito geral, muito comum, está muito atrás de poder. E eu diria, qualquer criança quer isso. Tempos atrás, já aproximando-se dos 4 anos, a minha neta, de quase 4 anos, falou assim: vovô, quando Jesus era pequeno, ele tinha poder? Adivinha o que ela estava pensando?
ela queria ter também esse poder. E se perguntar para o seu filho de 3 anos, ou 4 anos, ou 5, se ele queria ter poder, é lógico que ele ia querer ter. Mas o poder aqui mencionado é um poder que tem a ver com habilitação. Depois nós vamos ver para quê. É um poder no sentido de que essa pessoa tem a capacidade de realizar algo. Então, na verdade, o apóstolo está orando aqui por um fortalecimento, e que esse fortalecimento traga para aquela comunidade, para essa comunidade, alguma capacitação. E como isso é realizado? Veja, no versículo 16, aqui no 16 ele diz, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. A expectativa é que Deus, de alguma maneira, nos capacite, nos dê habilidade, e que essa habilidade nos seja dada pelo Espírito de Deus. Ele parte de um pressuposto que nós não temos a habilidade ou a capacidade de viver dessa maneira. Nós estamos chegando de realidades das mais diferentes. E quando chegamos a Deus e entramos no reino dele, agora tem novas regras, novos princípios, novos valores. Vamos imaginar. Isso, tenho certeza que nenhum de vocês vive isso. Vamos imaginar que você vive em casa em pé de guerra com a sua mulher. Ou com seu marido. E de repente você se converte. E agora você se converteu. Mas você tem aquela cultura, aquele hábito, aquele relacionamento hostil dentro de casa. O que você vai fazer? Algumas pessoas, muito criativamente, inventaram o termo casamento espiritual. Ela disse assim, não, quando eu casei era um pagão, um ímpio, não casei fora da vontade de Deus, agora está acabado esse casamento. As Escrituras não orientam isso. Talvez você pudesse dizer, Deus, o que eu faço agora com o meu marido? Aí Deus fala assim, se vira, isso é problema seu. A escolha foi sua, não tem nada a ver com isso. Não. Para as novas realidades, para a nova vida com Deus, o fato é que Deus tem novos padrões, novos princípios, e Ele também tem uma nova capacitação, ou seja, diante dos novos desafios que temos, nós temos um Deus pronto, na pessoa do seu Espírito, a nos habilitar, a nos capacitar para as circunstâncias da vida pelas quais passamos e vivemos, com uma nova perspectiva do que é a vontade de Deus. Então eu vou até Deus e clamo a esse Deus para que Deus me dê capacidade, habilidade, saber como lidar com as velhas experiências. Quem faz isso em nós é o Espírito de Deus. E onde é que Ele atua? Ele não faz com que você se livre do seu marido. Senhor, agora que eu me converti, tira a vida dele. Não, olha o que Ele diz aqui. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. A ação de Deus não vai ser necessariamente mudar a circunstância na qual você está inserido. A ação de Deus é mudar seu coração. Ainda nesta semana, alguém me perguntou, eu começo a orar para Deus, levar minha vida com Deus, e de repente, Deus coloca cada pessoa na minha frente. Por que Ele faz isso? Dentro do projeto de Deus não está necessariamente mudar essa circunstância, tirar da sua frente aquelas pessoas que são o empecilho para a sua vida. Não, Ele quer começar a mudar você nessas circunstâncias. É o seu íntimo que Ele quer mudar. É a sua percepção, a sua atitude diante desses fatos. Essa é a expectativa de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele ora aqui, ele ora para que a gente seja fortalecido. A gente seja fortalecido. Como? Com uma capacitação que vem dele. Para quê? Então aqui eu salto para o meu segundo foco. Para que Deus nos dá poder? Ele diz assim, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé.
o poder que Deus dá, a capacitação que Deus concede, ou que está pronto a oferecer, é uma capacitação que visa, como ele diz aqui, Cristo habitar em seus corações. Agora você vai pensar, mas espera aí, lá no capítulo 1, versículos 13 e 14, nós falamos sobre isso, que o Espírito de Deus já nos foi dado como selo. No versículo 14 ele diz, o Espírito nos foi dado como garantia, é como um penhor que é nos dado, com a certeza que nós podemos ter que aquilo que Ele começou em nossas vidas, e as promessas que Ele fez para nós, elas vão se cumprir. Então, quando Ele fala aqui sobre a habitação de Cristo em nós, Ele não está falando sobre ter o Espírito de Deus em nós, ou a pessoa de Cristo em nós. Isso efetivamente, quando nós nos convertemos, nós já recebemos. Então, o que é que o Paulo está querendo quando ele ora isso? Ele está orando pela habitação, pela residência, pelo morar. O que é isso? Você já viveu a experiência de a sua casa não estar tão adequada para receber uma visita, e a visita chegou? E você tem que colocar a pessoa para dentro de casa. Mas a sala não está absolutamente em ordem. Então você usa aquela frase-chave que é o quê? Não repara não. E manda a pessoa entrar. Não repara não. Você passa com os braços como se fosse uma empilhadeira ou coisa assim, recolhe tudo que seu filho deixou no sofá, saco de pipoca, cobertor, garrafa de refrigerante, e vai espalhando. Não repara não, e fica aqui. Porque a pessoa é uma visitante. Você não espera que essa pessoa vá até o banheiro, até o quarto, até a cozinha. Você quer que ela fique ali. E sabe, algumas vezes eu diria, é isso que nós fazemos quando recebemos a Cristo. A sua vida está uma bagunça, e você diz para o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida, e Ele entra, e você fala, não repara não. Mas fica aqui na sala, e dentro do projeto de Deus está colocar em ordem a casa inteira. Mas você fala para ele, não fica aqui. O quarto não. A cozinha não. Mas ele não veio para ser visita. Ele veio para ser morador e ser o principal morador. Então a oração de Paulo aqui, quando ele diz, para que Cristo habite em seus corações, ele não está orando aqui para que a gente receba o Espírito, porque conforme ele disse no capítulo 1, ele já concedeu o Espírito. Mas o que ele está orando aqui é que nós tenhamos a capacidade de abrir as portas da casa e dizer para o Senhor Jesus, mora aqui. Arruma a minha casa. O Senhor é o dono. Faz o que o Senhor quiser. É diferente de estar lá dentro. É se tornar morador. Vamos imaginar que quando você chegou a Cristo, o que caracterizava a sua vida era uma vida de amargura. Agora, você chegou a Cristo. Você ouviu do perdão de Deus, mas você tem lá com você, tem 23 anos que você não fala com o seu irmão. Por causa do que ele fez contra você. Você tem razão para estar magoado? Lógico que você tem um monte de razões. Mas você chegou num reino agora em que você percebe que os seus pecados contra Deus foram muito maiores do que os pecados do seu irmão contra você. E que esse Cristo que o perdoou também é a sua referência na responsabilidade que você tem de perdoar outra pessoa. A habitação de Cristo em nós é dizer, Senhor, pode entrar nessa área da minha vida, muda. Muda.
E a capacidade de poder perdoar o irmão nessa circunstância é uma capacidade que vem de Deus. Então veja, quando Paulo ora para que nós tenhamos poder, capacidade, não é que a gente tenha o poder aí como de ficar dizendo, determinando um monte de coisas que tem que acontecer ou de fazer milagres. Não, o poder que ele quer aqui é que você tenha condições de dizer para Deus: estou submisso e pronto a fazer a tua vontade. Assume o comando da minha vida. O poder aqui não é de sujeitar às leis da natureza. Não é de sujeitar aqueles que lhe ameaçam. O poder que a gente ganha aqui, a capacidade, a nova habilidade que o Espírito de Deus vai dar para cada um de nós, é a habilidade de obedecer a Deus, de abrir os cômodos da nossa vida e dizer: Senhor, a casa é tua, faz o que o Senhor quer. Isso nos leva, então, ao terceiro foco da nossa oração. Vejam, eu oro para que Deus nos dê capacidade, poder, e entendamos isso, esse empoderamento não é de nós fazermos o que quisermos, não. O poder que Deus nos dá é de nos sujeitarmos a nós mesmos à vontade dEle, nos livrando das tentações que querem nos levar pelo caminho errado, colocando em nós o desejo de fazer a vontade do que Deus quer e dando condições de fato nós praticarmos o que Deus quer. Mas para quê? Em quê? O terceiro foco que eu quero olhar com vocês aqui, vejam, ele diz, é a aptidão de uma compreensão. O boletim já estava pronto. Ontem à noite na minha casa, eu teria a tendência de fundir esses dois pontos, o terceiro e o quarto, mas nós vamos olhá-los separadamente, já que você está com o esboço separado assim. Veja, aqui há uma aptidão para a compreensão. Veja o que ele diz no versículo 17 ainda. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor. A expectativa do apóstolo, e vejam bem, essa oração tem tudo a ver com respeito ao amor entre os irmãos. A expectativa que o apóstolo tem aqui é que o que caracteriza a vida de uma igreja é que ela tenha suas raízes fincadas no amor de Deus. É que o fundamento dessa igreja seja o amor de Deus. Agora, um povo arraigado e alicerçado em um amor, para que? Ele diz assim no versículo seguinte, no versículo 18, possam juntamente com todos os santos compreender. Compreender o quê? No versículo 19 ele vai dizer que é o amor, mas aqui ele diz compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e na sequência ele vai dizer do amor de Deus. Vejam, precisamos entender e lembrar o contexto dessa passagem dentro do ambiente do capítulo 3 de Efésios. Paulo diz que ele pegou dois grupos que eram hostis, antagônicos, não tinham simpatia entre si, judeus e gentios, e ele os colocou dentro de uma igreja, e a igreja é única. É o projeto de Deus, a família de Deus, o povo de Deus. E agora ele colocou esses dois grupos com um histórico tão estranho. De alguma maneira, nós não vivemos essa realidade daquele povo, daquele tempo, mesmo porque a nossa igreja não é uma igreja que tem a constituição de uma comunidade judaica e gentílica. É basicamente, ou grandemente, principalmente, é uma igreja de origem gentílica, ou seja, não judaica. Essa tensão nós não temos, mas temos outras. Nós somos personalidades distintas. Alguns de nós preferem ficar mais calado. Outras pessoas gostam de falar bastante. E muitas vezes, para alguém que é bastante calado, a pessoa falar bastante incomoda.
e vice-versa. Alguns de nós somos mais discretos e tímidos, outros de nós são mais escandalosos, espalhafatosos. Alguns aceitam facilmente uma posição de evidência, outros preferem ficar no anonimato. Alguns de nós somos analistas, críticos, outros são mais emocionais. E ao vivermos a realidade do povo de Deus junto, nós começamos a entender que nem sempre é tão fácil esse convívio. Você já ouviu falar da história do camarada que disse para a esposa: não vou na igreja hoje. Falei: mas como você não vai na igreja? Você precisa de ir na igreja. Não, hoje eu não estou afim, não vou na igreja. Não, mas você tem que ir na igreja. Não, eu não vou na igreja. Ela fala assim: me dá 2 razões por que você não vai na igreja. Foi a primeira razão: eu não vou com a metade da cara daquele pessoal que está lá. A segunda razão é que a outra metade não vai com a minha cara. Mas ela insiste que ele tem que ir na igreja. E aí ele pergunta para ela: então me dá 2 razões para você ir na igreja. E ela fala: primeira, o exemplo que você vai deixar para os seus filhos. O que eles vão aprender? Se você não vai hoje, o que vai acontecer com ele amanhã? Segunda, você é o pastor da igreja. Então veja, independentemente de você ser pastor da igreja ou não, o fato é que a gente tem as nossas diferenças. Nós não gostamos de certas características dos outros. Tem algumas pessoas que você pode dizer assim: eu não gosto. Está na metade que você não gosta. Tem pessoas que você acha elas não gostam de você. Nós temos diferenças, mas Paulo vem dizendo no capítulo 3, agora vocês são somente uma comunidade, família de Deus. Vocês vão viver juntos. E para vocês viverem juntos, vocês precisam estar arraigados e alicerçados em amor. E vocês precisam compreender as dimensões desse amor. Em primeiro lugar, queria focalizar com vocês aqui o que é compreender. A palavra grega empregada aqui para compreender, ela significa uma compreensão mental, intelectual. Não é difícil você compreender os princípios do amor de Deus, a lógica do amor de Deus. Se você chegou magoado há tanto tempo com alguém, você chegou no meio de um povo que o perdão faz parte. E você tem que compreender que o perdão é imperativo, é necessário principalmente para a sua saúde física, emocional, espiritual. Então você pode olhar para essas coisas. Pode pensar nessas coisas, considerar que Cristo te perdoou de algo muito maior. Você pode pensar nisso. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, você está chegando num mundo com uma outra cultura, com outros princípios, com outros valores, com outro jeito de viver, e você precisa compreender isso. Quando ele fala da largura, da profundidade, do comprimento, da altura do amor de Deus, isso tem sido alvo de tanto palpite e especulação. Agora vejam, nesse momento eu diria, o apóstolo não está falando do amor de Deus, que o amor de Deus tem por nós. Ele não está falando das dimensões do amor de Deus, mas ele está falando do necessário, ou da necessária reprodução desse tremendo amor de Deus por nós, nos nossos relacionamentos. Então, eu sou inclinado a pensar que quando ele fala das dimensões desse amor aqui, ele está se referindo aqui como nós sendo um prédio. E nós temos largura, temos comprimento, temos altura, temos profundidade, e isso é o amor. E o objetivo do apóstolo, ao colocar essas coisas aqui, é que nós venhamos compreender essas coisas.
Ao invés de sermos levados pelas rixas, pelo espírito amargo que nós possamos ter, etc., etc., agora nós precisamos ganhar uma nova concepção do que deve reger nossos relacionamentos. Então, ele ora para que Deus te dê força, habilidade, para abrir espaço na sua vida, para Cristo ocupar e dominar essa vida, acompanhado de uma compreensão do amor intelectual. E o quarto foco que ele coloca aqui, além da compreensão, é compreender, é conhecer o amor de Cristo. Veja, no versículo 19, vimos antes que ele diz, possam juntamente com todos os santos compreender, e aí no versículo ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Já a palavra aqui para conhecer não tem nada a ver com conhecimento teórico. Não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental. É mais do que você leu no livro. Tem a ver com prática, com experiência. Uma das coisas que me choca quando eu ligo a televisão nos nossos dias é a quantidade de programas sobre culinária. Nossa, não aguento mais olhar para isso. Eu me lembro quando, não sei quantos anos, 20, 30 anos atrás, meu pai comprou a sua televisão a cabo e eu perguntei para ele assim, e aí? Está gostando? Ele falou assim, não aguento mais ver leão. Se ele tivesse vivo e eu perguntasse para ele isso hoje, ele ia dizer, não aguento mais ver cozinha. A quantidade de programas nos falando sobre o que comer, como comer, o que preparar, etc. e tal, é um absurdo. Agora, você já tentou reproduzir essas receitas? Eu pergunto assim como... sem nenhuma experiência. Eu gosto de comer, mas não gosto de cozinhar. Você já tentou reproduzir aquilo e descobriu que tem alguma coisa errada? Você pode ter lido a receita. Mentalmente, você entendeu a receita. Mas não saiu direitinho. Parece que faltou uma dicasinha, alguma instruçãozinha. Faltou experiência com a coisa. Nem sempre a receita leva no resultado que você quer, porque ela pressupõe certos conhecimentos, ou ela até oculta certos conhecimentos. Então você pode ter a receita decorada na sua cabeça, mas não significa que você tenha a capacidade de reproduzi-la. Dentro do plano de Deus, e aqui é o sentido de conhecer, conhecer não é conhecimento teórico, mas é experimental. Então a oração aqui do apóstolo é que vocês não somente compreendam o amor de Deus, mas vocês agora possam viver na prática, conhecer com autoridade, por causa de terem vivido a prática desse amor de Deus. Essa é a oração dele. Veja, basicamente o que ele está orando, toda a oração dele até aqui, visa que a gente possa efetivamente cumprir com o mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Qual foi ele? Eu tenho um novo mandamento para vocês. Qual é ele? Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Nós viemos de um ambiente em que o amor é alguma coisa muito emocional, pelo fato de ter empatia. Você gosta daquela pessoa, gosta dos interesses dela, do jeitão dela, e é por isso que você a ama. Ou você sente comichões, caiu em paixão, você ama a sua esposa. Mas agora, a perspectiva sobre amor, que precisa ser compreendida, ela é diferente. O Senhor Jesus diz que nós temos que amar como Ele nos amou. Como é que Ele nos amou? Ele deu a sua vida por nós. Ele nos perdoou.
Ele relegou a um segundo plano, e o plano foi Ele, os nossos pecados. Ele veio em busca de nós, quando nós lhe éramos hostis e indiferentes. Agora que nós chegamos a Cristo, nós chegamos nessa sociedade que os princípios de vida são diferentes. Faz parte da cultura do reino de Deus um jeito de viver diferente do que você estava acostumado. Pode ser que antes de você se converter, o que caracterizava a sua vida é que você com facilidade assumia compromissos financeiros e não pagava, negligenciando, desrespeitando os credores, os vendedores. Mas agora que você se converteu, as coisas mudaram. E até pelaquela pessoa que pode vender alguma coisa para você, você tem que ter uma atitude de amorosa. Isso significa respeitar seus direitos. Respeitar seus compromissos. Comprou para pagar e vai pagar, vai pagar. Agora, nem sempre, com a herança que nós temos da sociedade em que nós vivemos, nós entendemos isso. E nós dificilmente queremos viver isso. Então, o apóstolo Paulo para orar, e ele ora falando o quê? Eu oro para que Deus fortaleça vocês. Que Deus lhes dê a capacidade de fazer com que Cristo habite na sua vida, ou seja, que Ele assuma o comando da sua vida. E que nessa condição você possa entender mentalmente o que é o amor que Ele quer de vocês agora, e mais do que isso ainda, além de entender mentalmente, que vocês tenham experiência no assunto e autoridade no assunto de amar uns aos outros. Essa é a oração dele. Esse é o foco dele. E então ele apresenta eles apresentam agora o quinto foco, que ele diz, para que vocês estejam cheios da plenitude de Deus. Olha o que ele diz no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, pois, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como é isso? Como é que nós podemos estar cheios de toda a plenitude de Deus? Foi Salomão, depois de ter construído a sua casa, o templo de Deus, foi ele quem fez a seguinte oração. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Os céus não são suficientes para conter a Deus, um templo não é suficiente para conter a Deus. Efetivamente, a única expressão plena acerca de Deus estava na pessoa de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, ou seja, Cristo tinha toda a plenitude de Deus, Ele tem toda a plenitude de Deus, mas como é que essa plenitude chega até nós? Não é que nós vamos conter esse Deus infinito dentro de nós. Isso é impossível. Nenhuma casa contém, nem os céus o contém, e nenhum de nós, e nenhuma igreja vai conter isso. A ideia de conter a plenitude de Cristo, veja, se eu ganhei poder, capacidade, de abrir os espaços da minha vida para que Deus haja na minha vida, e eu venha entender e ganhar autoridade por causa de experiência, de viver esse amor, eu alcanço a plenitude, isto é, do cumprimento da expressão do caráter de Deus na minha vida.
Então a plenitude de Deus em nós aqui não é mais de Deus em mim, não é algo místico, não é mais do Espírito Santo em mim, não é isso. É mais a minha vida ser uma expressão do que está no coração de Deus. É mais a minha vida ser uma reprodução do caráter de Deus. É mais da minha vida ser a expressão do amor de Deus, como Deus nos tem amado. Então o foco dele aqui, afinal, é que nos nossos relacionamentos, nós sejamos regidos pelo caráter de Deus, pelo amor de Deus. A intenção do apóstolo é que a nossa vida como comunidade, apesar de todo o histórico que possamos trazer, ela manifeste a capacidade de cumprir com a vontade de Deus. Em particular aqui, na questão do amor entre nós. Concluindo minha mensagem, meus irmãos, estamos surpresos com isso que estamos ouvindo? Veja, a oração que visa aqui a compreensão, o entendimento da largura e da profundidade do amor de Deus, muitas vezes não tem sido a compreensão do que eu creio que Paulo está dizendo. A compreensão da vivência de toda a plenitude de Deus não significa o que muitas vezes nós queremos, uma experiência mística. O que Deus quer em nós, e quero sintetizar dessa maneira, é que, em primeiro lugar, nós estejamos focalizando na nossa oração, não alguma coisa que nos agrade. Paulo não está nem orando por ele mesmo. Vamos lembrar isso, nós já vimos isso no capítulo 3, veremos isso no início do capítulo 4. Ele se apresenta ao escrever essa carta como prisioneiro no Senhor. Isso você vê, ao escrever para a igreja aos Efésios, ele não fala assim, gente, ora por mim, aí a cama aqui está ruim, viu? O chuveiro aqui está queimado. A vida está dura aqui. Pede para Deus melhorar as condições aí. Ele nem está olhando para ele mesmo. Ele não está orando para a realidade que ele estava vivendo. Ele está orando para fora de si mesmo. Ele está orando para que a igreja de Deus se torne uma realidade daquilo que Deus planejou. Ele está orando para que você e eu, e nós devemos concentrar nisso, focalizando não necessariamente no nosso bem-estar, mas que nós e a nossa igreja cumpra com o papel que lhe cabe. Em segundo lugar, eu enfatizo aqui com vocês que o apóstolo Paulo não está orando para uma mudança externa. Deus não tem compromisso de fazer você se livrar de alguém que dá trabalho. Deus aqui não está sendo buscado para que Ele ajuste as condições. Veja, a ação que Paulo pede aqui é para uma ação do Espírito de Deus no seu íntimo, no seu coração. É fácil a gente orar por as coisas que Deus tem que mudar fora de nós, mas tem que começar por nós. As mudanças que tem para acontecer, tem que acontecer dentro de nós. E terceiro, e concluindo minha mensagem, veja, essa questão de amor é alvo de uma oração para que Deus fortaleça, para que Deus capacite, para que Deus dê entendimento, para que Deus dê experiência, para que Deus nos faça com que o Espírito de Deus habite em nós. Meus irmãos, isso significa que por nós mesmos nós não somos capazes de cumprir com isso.
Na medida em que você cresce no conhecimento do plano de Deus e do amor de Deus, você descobre que você não tem como amar. Pensa, você abre as Escrituras e lê lá, vocês têm que amar sua esposa como Cristo amou você. Se você tem alguma noção de que como foi que Cristo amou você, você chega à conclusão que você não consegue fazer o que Ele quer. É impossível. Mas você pode entender o que é esse amor. E aí você pode pedir para Deus te capacitar a manifestar esse amor. Como isso? Você pode orar a Deus e pedir, em primeiro lugar, que Deus tire do seu coração o desejo de fazer o que é errado nos relacionamentos humanos. Você pode ter ficado magoado, ressentido, por alguma coisa que alguém fez. Você pode ficar decepcionado com o que alguém fez, ou com o que alguém não fez. Você pode curtir sentimentos negativos em relação às outras pessoas. E você tem que chegar para Deus e pedir, Senhor, eu estou magoado, não paro de pensar nisso. Senhor, me livra desses pensamentos e desse desejo de fazer o mal. Mas além de orar para que Deus livre você dos seus pensamentos maus, você pode orar para Deus e falar, Deus, me dá vontade de fazer o que é certo, de amar como eu tenho que amar. Eu não tenho vontade disso. Eu não quero isso. Mas o Senhor pode mudar meu íntimo. Me livra dos pensamentos maus. Cultiva no meu coração o desejo por cumprir com a tua vontade. E, Senhor, me dá capacidade de colocar isso em prática. Porque senão eu não vou conseguir. Então veja, dentro do projeto de Deus, de uma comunidade constituída de pessoas tão diferentes, tão estranhas umas às outras, e tantas vezes sem haver simpatia, mas somos uma igreja e Paulo entende que o amor é fundamental, é base da nossa vida, é onde as nossas raízes devem estar, é onde o nosso fundamento deve estar. Mas para que isso seja realidade, nós precisamos buscar a Deus. E é isso que deve reger a nossa oração. Não há nenhum problema de você orar pelo seu emprego. Não há nenhum problema de você orar para se livrar de um chefe. Não há nenhum problema de você orar por um salário melhor. Não há nenhum problema de você orar pela sua saúde. Mas veja, com o apóstolo Paulo nós aprendemos o que deve ser tema da nossa oração. E isso é fundamental. Então vamos ter uma palavra de oração e depois vocês vão ter um tempinho para orar dentro da mesma temática. Oremos. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos juntos, estarmos olhando para a tua palavra, entendendo o teu projeto. E Pai bondoso, é somente com a ação do teu Espírito em nosso íntimo, no íntimo de cada um de nós aqui, é que efetivamente nós possamos ganhar capacidade de entender o teu amor, de colocar em prática o teu amor, de abrir espaços para que o Senhor reproduza-se em nós e reproduza o teu amor em nós, tal como o Senhor planejou. É somente com a ação do teu Espírito que nós vamos poder reproduzir no nosso meio o teu caráter e assim expressar a plenitude da tua presença em nós. Senhor, vem mudar nossos corações, vem abrir nossos olhos, vem mudar nossa disposição e vem nos dar capacidade para vivermos o amor que o Senhor manifestou por nós, entre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.